só põe uma água a mais, viu? Não sei se tá gravando, gente, mas vamos na fé, né? Não fez o barulho de gravar, mas não pega o guarda-chuva. vamos lá. A minha já achou em todas as salas, eu perguntei. Hã? A nossa ainda achou em todas as salas. A minha não. não. A Isabela, acontece a mesma coisa de sempre aqui, tá? Tem que interromper eles de parar de falar e começar a dar aula, tá bom? Vamos lá. Isso. Hoje o nosso tema, então. Fala, Renan. Renan também, como sempre, um dos últimos a chegar, ou às vezes é o primeiro a chegar, né? Ou é lá no começo ou é no fim, né, Com Renan? certeza ele é o primeiro, ele tá no boteco. Eu sempre tive primeiro, professor. E a mulher sempre fica no boteco, o problema é esse. Eu passei lá no FIS, mandei pra ele imprimir pra mim e tá fechado ali. Nem me respondeu, eu acho. Renan, senta aqui no cantinho pra você, daí a Isabela vai te ver lá. Vamos ver, né, se gravar, né, gente? Bom, Isabela, hoje a aula, então, e pessoal daqui também, a gente vai falar um pouquinho a respeito desse artigo que tem aí. É um artigo curtinho, que dá 3 ou 4 páginas, né, Sai? Bem curtinho, e que ele fala dessa comunicação química, então, dos insetos, tá, gente? E que é bastante importante aí para esse grupo de animais também, para que eles se reconheçam, né? Se reproduzam e que tem uma aplicação aí entre eles bastante grande essa comunicação química, tá? Algumas coisinhas daqui desse texto também que a gente conversar é conteúdo de prova, tá, gente? E depois que a gente terminar a leitura disso aqui, alguma coisa que vocês não entenderem, eu vou procurar esclarecer melhor, tá? E depois a gente pega, então, no restante da prática, pelo menos para ver, então, aquelas estruturas que eu falei que eu vou fazer uma avaliaçãozinha prática com duplas ou trios, então. E a Isabela vai ter uma formativa separada, então, de vocês, tá bom? Eu acho que, assim, é bem rapidinho, a prática não é difícil, desde que vocês, né, vejam aqui o que a gente tem costumado fazer com os alunos, tá? Mas vai ser bem tranquilo. Quem começa a ler? Renan. Renan? Procura ler bem forte, Renan, para pegar lá o som do computador também, tá? Desde o começo assim aqui? Isso, ali no comecinho. Título, tudo. Amor, primeiro odor. Isso. A comunicação química entre os insetos. A seção Química da Sociedade apresenta artigos que localizam aspectos importantes da interface ciência-sociedade, procurando sempre que possível analisar o potencial e as limitações da ciência na tentativa de solução de problemas sociais. Continua, claro. Isso, continua. Pode ir. Feromônios, comunicação química, insetos. Duas questões estão preocupando sobremaneira no setor agrícola nacional neste momento. Produzir alimentos sem resíduos tóxicos e baixar o custo de produção. Porém, a utilização de agrotóxicos para combater as pragas de plantas cultivadas representa um fator contrário ou desejado. Diferentes métodos de controle de insetos em que não se depende exclusivamente de agrotóxicos vem sendo estudado por cientistas em várias partes do mundo. Esse texto apresenta uma discussão sobre a utilização de feromônios como uma possibilidade alternativa e promissora de combater essas pragas. Serão também abordados alguns conceitos técnicos básicos empregados neste processo. Pode ler mais. Não é? Quando eu JBF era criança, minha tia passava melado na parede, fazendo riscos frutuosos para atrair formigas, de forma que pudesse também me atrair. Pois eu me deleitava vendo aqueles pequenos insetos seguir a trilha formada pelo meu lado. Num vai e vem constante, encontrando-se de vez em quando. O que eu não sabia era, na época, poucos cientistas sabiam.
daí que as formigas seguiam suas próprias trilhas, marcadas por secreções contendo substâncias químicas que hoje denominadas feromônios. Feromônios são substâncias químicas secretadas por um indivíduo, nesse caso, um inseto, que permite a comunicação com outro indivíduo da mesma espécie. É uma linguagem intraespecífica. Assim, formigas lava-pé não irão entender a linguagem de formigas-limão, e vice-versa. Muito menos uma abelha entenderá a linguagem de um marimbondo ou de uma barata. Cada espécie possui seu próprio código, e a comunicação baseada nas diferenças estruturais dos compostos. Isso. Aí quem quer ler agora, seguir? Pode ir. Pode. Então, os primeiros feromônios de insetos foi isolado e identificado em 1959 por um pesquisador alemão chamado, não sei se não, professor. Butenandt. Tendo sido resultado de mais de 20 anos de pesquisa. O inseto foi empregado para a mariposa do bicho da seda, bombicó. E a estrutura química atribuída ao feromônio sexual dessa espécie conhecida como bombicó. É mostrada na figura. Os feromônios fazem parte de um universo bastante amplo da comunicação química, efetuado por meio de substâncias denominadas semioquímicas, sinais químicos. Assim, os feromônios podem ser classificados de acordo com as suas funções. Bem, feromônios de marcação de trilha. Esse é o caso mencionado antes, em que as formigas deixam um rastro químico que somente será detectado e entendido por outras formigas da mesma espécie. B. Feromônio de alarme, utilizado principalmente por insetos sociais, tais como formigas, abelhas, cupins e marimbondos. Serve para avisar outros membros da colônia que um inimigo pode estar se aproximando. O odor característico emitido pelos insetos, conhecido por Maria Fedida, ao serem tocados, é um exemplo de feromônio de alarme. C. O feromônio de ataque, utilizado normalmente por insetos sociais, serve para avisar outros insetos de que devem atacar um intruso. D. Feromônio de agregação, empregado quando os insetos encontram uma fonte de comida ou um novo lugar para fazer sua moradia, e assim emitem um feromônio para atrair os demais membros da espécie. E. Feromônio sexual, utilizado para atrair parceiro para a cópula e assim preservar a espécie, através da proteção. É interessante mencionar que inicialmente os estudos indicavam que apenas as fêmeas emitiam feromônios, atraindo os machos. Hoje se sabe que em muitos casos é o macho que emite feromônios, esperando que as fêmeas venham para ele. Continua? Alguém quer fazer um pouquinho aí agora? Alguns aspectos sobre o controle de insetos. Os insetos são considerados nossos maiores competidores no que diz respeito à alimentação. Nessa disputa, o homem tem recorrido principalmente ao uso de agrotóxicos tradicionais, como compostos Fosforados. e clorados. Porém, devido ao largo espectro de ação desses agrotóxicos, juntamente com o seu uso indiscriminado, surgiram várias complicações, entre as quais desenvolvimento de resistência a esses agentes químicos por parte de vários insetos nocivos, ressurgimento de determinadas pragas em níveis ainda mais altos do que os anteriormente existentes, aparecimento de pragas secundárias devido ao combate indiscriminado a todo tipo de inseto, com a consequente dizimação de predadores naturais, e o mais alarmante, a contaminação ambiental, chegando o agente químico inclusive a ser incorporado à nossa cadeia alimentar, causando sérios riscos à saúde. Merece ser mencionada uma reportagem da Folha de São Paulo sobre o grande número de suicídios que vem ocorrendo em uma comunidade agrícola no Rio Grande do Sul e que talvez possa estar associado com a alta carga de agrotóxicos manipulados por trabalhadores rurais em plantações de fumo. A solução ideal para o combate aos insetos seria o desenvolvimento de agentes altamente específicos que viessem atacar apenas as espécies nocivas, não permitissem o desenvolvimento de resistência e não colocassem em risco a preservação do meio ambiente. Ante essas condições, os feromônios ocupam um lugar de destaque. Por serem substâncias naturais que regulam comportamentos essenciais para a sobrevivência da espécie, é pouquíssimo provável que os insetos possam vir a desenvolver algum tipo de resistência a eles, à semelhança do que ocorre com agrotóxicos tradicionais. Por outro lado, a possibilidade de haver danos ambientais estaria completamente descartada.
Todo trabalho que se pretenda compreender a comunicação entre os insetos inicia-se com a observação detalhada de seu comportamento, como eles se agregam, a que horas voam, como é efetuada a corte com fins de acasalamento, etc. Essa investigação inicial é efetuada por biólogos treinados no estudo comportamental de determinadas espécies de insetos que se deseja estudar. Uma vez conhecidos os hábitos básicos do inseto, o químico entra em ação procurando interceptar suas mensagens químicas e decifrá-las, isto é, identificar as estruturas das substâncias químicas que compõem o que do feromônio, para tentar reproduzi-las no laboratório. Cumprida essa barreira, os feromônios seriam empregados em armadilhas para que se possa efetuar a captura em massa, interrupção de acasalamento ou monitoramento do grau de ocupação, o que permite, com a contagem do número de indivíduos capturados, prever uma possível infestação da praga, proporcionando um controle mais eficaz. Esse método alternativo de controle em que feromônios são empregados é conhecido como metodologia biorracional de controle de insetos. Cabe ressaltar que os feromônios não podem ser considerados uma solução isolada ou única para esse tipo de problema. Eles são apenas uma ferramenta a se somar a várias outras, incluindo a utilização racional e controlada de determinados agrotóxicos, na tentativa de controlar as inúmeras pragas existentes no nosso país. Isso. Vai, Saito? Decifrando o código secreto. Extração e identificação dos feromônios. Há basicamente duas maneiras principais para extrair o feromônio de um inseto. A primeira é por meio de um processo chamado aeração, no qual todas as substâncias voláteis que estariam sendo exaladas pelos insetos, incluindo os feromônios, são carreadas por um fluxo constante de ar e absorvidas em polímeros especiais. Tais substâncias são posteriormente dissolvidas pela ação de solventes e analisadas. A segunda maneira é por meio da extração direta das glândulas responsáveis pela produção dos feromônios, geralmente localizadas na parte posterior do abdômen do inseto. Isso é feito com a imersão do inseto em um frasco contendo solvente apropriado que extrai as substâncias orgânicas ali presentes. Nos dois casos, a solução final apresenta uma mistura muito grande de substâncias, além daquelas que fazem parte do feromônio. E nesse ponto que começam as complicações que os químicos têm que enfrentar para poder decifrar a linguagem desses pequenos seres. Tá? Pode. Antena, um potente detector. Para identificar o feromônio, nada melhor do que observar a reação do próprio inseto ou de alguma parte dele quando estimulado por um fluxo dessas substâncias. Quando a própria antena do inseto é utilizada para esse tipo de análise, o processo é denominado eletroantenografia e consiste no seguinte: a antena do inseto é cuidadosamente extirpada na base e mantida em soro biológico e posicionada entre dois microeletrodos de ouro capilares e conectados a um amplificador, de forma a permitir a medida de diferença de potencial entre os microeletrodos. Quando a substância faz parte do feromônio do inseto, a antena responde por meio de estímulos específicos, fazendo com que a diferença de potencial varie. Essa variação pode ser amplificada e representada graficamente num registrador adequado. No entanto, se a antena for submetida simultaneamente a uma mistura de substâncias, não se pode saber quais são as ativas, uma vez que todas estão agindo ao mesmo tempo. A esse problema, os químicos responderam com uma solução muito utilizada rotineiramente em nossos laboratórios, a cromatografia gasosa. Assim, a mistura de substâncias anteriormente isolada é injetada em um cromatófago a gás e as substâncias separadas na coluna cromatográfica. No final dessa separação, antes de o material ser enviado ao detector, faz-se uma divisão do fluxo e parte dele é submetido à antena. Dessa maneira, a cada pico detectado pode-se associar a resposta da antena, funcionando como um detector biológico. A partir dessa informação, o químico deve se preocupar apenas em determinar a estrutura química
dos compostos que foram ativos na antena. Para tal, utiliza-se rotineiramente da espectrometria de massas, em função da pequeníssima quantidade nanogramas da substância ali presente, ser compatível com essa técnica. Uma vez identificada a estrutura química do feromônio, o químico poderá sintetizá-lo em laboratório e submetê-lo a ensaios biológicos, para se certificar de que ele foi corretamente identificado. Muitos feromônios foram identificados incorretamente e, quando as amostras sintéticas obtidas foram submetidas aos insetos, estes não entenderam a mensagem artificial e, portanto, não reagiram como esperado. A estrutura química, uma complicação que garante a privacidade. Apesar da enorme diversidade dos insetos, sua comunicação química se faz sem nenhum problema de interferência externa, utilizando-se um grande número de substâncias químicas, com estruturas igualmente variadas. Veja no quadro da página seguinte alguns exemplos da variedade estrutural dos feromônios de insetos. Uma complicação adicional, garantindo que espécies diferentes não interfiram na comunicação de um determinado inseto, é que na maioria das vezes o feromônio é constituído por mais de uma substância química, apresentando uma proporção definida entre todos os componentes. Observe que o feromônio da mosca doméstica é constituído por um único componente, com uma estrutura química extremamente simples, enquanto o feromônio da mosca oriental da fruta é constituído pela mistura de 4 substâncias em uma proporção bem definida. O feromônio do bicudo do algodão também apresenta 4 constituintes em sua mistura feromonal, sendo 2 aldeídos e 2 alcoóis. Epóxitos, cetonas, ácidos carboxílicos e amidas são grupos funcionais também presentes em muitos feromônios de insetos. Estruturas mais complexas contendo vários grupos funcionais, como a periplanona B, uma cetona macrocíclica, feromônio da barata, periplaneta americana, também fazem parte do universo da variedade estrutural dos feromônios de insetos. Aí vai ser. Não vai ver. Só os pedacinhos só. Vai lá, Gi. Aplicações de feromônios no Brasil. Um dos melhores exemplos da aplicação de feromônios no Brasil é o caso do besouro. Nossa. Migdolos frianos. Talvez a mais séria praga na cana-de-açúcar do país. As são utilizadas minúsculos pellets contendo apenas 1 miligrama de feromônio sintético. Vida e estrutura no quadro acima, começando a ser colocados nos carreadores canabiais usinas paulistas e paranaenses no início de 1995, instaladas em armadilhas de plástico enterradas no solo. As iscas atraíam os besouros para uma cavidade ligada a um recipiente plástico do qual não conseguiriam sair. A coleta de besouros atraídos pelas iscas, contidas em 4.000 armadilhas, chegou a 6 milhões de machos. Meu Deus, né? Tá bom? Não, vai lá no fim. Lá embaixo da fita. Feromônio. O feromônio do bicudo das palmaceias deve começar a ser comercializado este ano, para uso nas plantações de dengue de coco da Bahia, nos pomares de maçã dos estados do sul. Estão sendo feitos experimentos que utilizam armadilhas com iscas químicas para monitorar a infestação da lagarta enroladeira. O uso do feromônio da traça de tomateiro, tuta absoluta, também já está em testes avançados, assim como o da lagarta do cartucho. Spodoptera fugiperda. Principal praga dos milharais no país. O emprego de feromônios no controle de insetos é um exemplo de atividade que, para ser bem sucedida, exige a colaboração de diversos profissionais, biólogos, químicos,
agrônomos, etc. Essa metodologia vem sendo aos poucos implantada no Brasil. Legalzinho, né, gente? Bem legal, não é um texto novo, né? Porque ele fala em 1900 e quanto aqui em cima, aqui? 95, né? Não é novo. E assim, as coisas que a gente tem para combate de praga parece que é natural, né? Que é mais desse controle biológico. É muito mais lento, né? É muito mais fácil você fazer um veneno para bufo, mata, mas também polui, não é verdade? Do que então se realmente aplicar e trabalhar no controle biológico. Porque insetos, apesar de, né, ter toda esse grande espanto que a gente tem, a praga pode acabar com a plantação e tudo mais. Mas a quantidade de insetos que são pragas é uma porcentagem muito pequena, e ela só pode ser considerada praga mesmo também a partir de X concentração de indivíduos naquele local, tá? É admitido dentro de uma quantidade que se tem aquele tipo de praga, é normal. O negócio tem que controlar, não é isso? E muitas vezes a gente tem, né, e tem mudado um pouquinho a cabeça também do pessoal, né? Agora, com conservação do ambiente, conservação de mananciais de água, está trazendo um pouquinho mais de responsabilidade realmente, e muita gente tem procurado, né? O que a gente vê até produtores orgânicos aumentando também, né? Saindo dessa utilização então de agrotóxicos, e vendo que realmente a aceitação por produtos orgânicos que não contenham então agrotóxicos é o que está sendo exigido agora, né? E uma pessoa, para fazer uma produção orgânica, ela não vai usar nenhum tipo de inseticida ou fungicida, ela vai ter que usar, né, alguns outros produtos que sejam então mais naturais então no controle dessas pragas, né? Vai ser ou outras pragas que são predadores destas, ou de repente até a utilização de plantas que afugentam também. A gente tem várias coisas para serem estudadas, né? E aqui uma curiosidade, né, que é a utilização de feromônio, que serve para a união e a comunicação entre um conjunto ali de espécies ali, acaba sendo sintetizada, né? Para quê? Se é daquela espécie que ela está sendo considerada praga, coloca lá e vocês viram lá quantos machos foram, né, atraídos então por aquele feromônio, porque aquilo é uma mensagem para eles, né? Então acabou dentro daquela plantação que eles fizeram no experimento, houve essa aglomeração, e aí pode fazer o controle. Acabar não, tudo que utiliza então esses produtos então que sejam naturais, né, gente? Não fala em exterminar, e sim em controlar, né? Cada organismo que a gente tem dentro do nosso planeta, cada um tem a sua função, seja bom ou mal, mas cada um tem a sua função, né? Tem o seu peso ali, né? Então é isso que a gente tem que estar entendendo e estar esclarecendo também, tá? Então é bem interessante, vocês viram que tem, né? Existem tantos aparelhos aqui, fala do de cromatografia, fala do espectro de massa, né? É um espectrofotômetro de massa. São aparelhos caríssimos, gente. Caríssimos, que a gente nem tem ideia. Não, até algumas universidades agora que estão conseguindo adquirir, é coisa de milhares de reais, né? Para se pagar um equipamento desse, mas que é uma maravilha. Vocês viram que separa ali substâncias químicas, né? É capaz de identificar. O químico não precisa mais ficar lá e coloca produto para
tentar separar aquelas moléculas para saber quais são as substâncias que formam aquilo. O aparelho, você colocou a amostra, ele vai te dando tudo. Então, é um espetáculo mesmo. E é isso que é tecnologia, né? É a rapidez, né? Antes tudo muito mais lento, manual, sofrido, né? E agora a gente tem essa rapidez aí para ajudar. E que nem ele fala aqui, né? Equipe multidisciplinar. É biólogo, é químico, é agrônomo, né? Então é realmente todo mundo ali dando um pouquinho do seu saber para agir como um todo aí em benefício, né? Do que a gente precisar. Então é bem legalzinho isso daqui para a gente estar sabendo, e também até vocês que não vão dar aula, se acaso alguém estiver nessa área e for falar de inseto, tem que citar, né? Que alguns são considerados praga e tem que explicar. Não é bem assim. Tem que explicar em qual situação nós chamamos os insetos de praga, né? Uso indevido de agrotóxico e tudo mais. Então começar a incutir realmente essa ideia então na cabeça do pessoal, né? Da população. Beleza? Isso. Então agora, se é que estiver gravando, tá, Isabela? Que a gente não consegue ver. Esse que é o chato do OBS. A gente vai então, eu vou colocar alguns insetos aqui, que depois eu dou uma aulinha particular para você. Vou tentar gravar o que for possível em relação a estruturas, então. Tipo de asa, tipo de patas, tá? Hoje acho que dá para começar por isso com eles. Aí daí a pouco a gente volta, tá? Beijo.